Amigos e caros internautas, chego nesse momento para trazer uma palavra sobre a igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, uma vez que aos domingos à noite estamos discorrendo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, e nesta oportunidade então sobre Filadélfia, que está em Apocalipse capítulo 3, faremos a leitura, versos 7 em diante. Quero já dizer que esta igreja da porta aberta, e se ler o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 7 a 13. Amém? Deus aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Compete-nos expressar a Deus a nossa confiança nele através da oração, porque esse é um momento muito importante, partilhando algo glorioso da palavra de Deus aos corações. Então falemos com Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, por tua graça, por tua palavra, por esta igreja de Filadélfia, sobre a qual escorreremos um pouco, partilhando com os nossos ouvintes esta oportunidade. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, as cartas às igrejas da Ásia, elas são 7 cartas geograficamente localizadas na Ásia Menor daquele tempo, e geograficamente existente realidade em cada lugar, e é para elas que o Senhor Jesus direciona 7 missivas, a fim de trazer encorajamento, trazer correções também, exortações, e trazer o alerta preciso na realidade do contexto daquela igreja. Ao mesmo tempo, estas cartas são parte da Escritura, então temos que lembrar, foi o Santo Espírito que as inspirou, e por inspiração entende-se a superintendência do Espírito Santo sobre os autores sacros, de forma que, usando as suas próprias capacidades e até faculdades mentais, até a própria estilística da redação, contudo eles compuseram e registraram a perfeita revelação de Deus ao mundo. Isso é claro no que se refere toda a Bíblia, inclusive estas 7 cartas. Sabendo também que estas cartas, mesmo que direcionadas a igrejas locais, existentes geograficamente, elas também têm um tom profético pelo fato de Deus, que é conhecedor do futuro, quis deixar diretrizes seguras para a sua igreja em todas as fases da história. Você vê a partir da igreja de Éfeso até Laodiceia,
período distinto da história representado em cada uma delas, sobre as quais já discorremos aqui em outra oportunidade. Se for necessário, poderemos repetir posteriormente. Filadélfia é a igreja do amor fraternal. E como as demais, para ela Jesus se identifica de uma forma específica. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. O santo, o verdadeiro. Caros ouvintes e internautas, Jesus é santo, Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. Foi numa visão do profeta Isaías que ele constatou de uma forma bem objetiva, específica, essa realidade. Quando meditava lá no templo, que teve aquela visão de Deus, onde foi ouvido da parte dos seres celestiais, os serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Deus é santo, santo, santo. Isaías 6:3. Interessante que no início do livro de Apocalipse, o Senhor Jesus adianta um pouco acerca da sua pessoa e vai distribuindo isso em cada carta. E aqui no capítulo 1, verso 13: E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então aqui está uma visão do Filho do Homem, Jesus, com vestes talares, cingido com uma cinta de ouro. E essa roupa aqui não era de um sacerdote comum. A gente estudou um pouco sobre as festas judaicas e viu que no dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que despir de suas roupas sacerdotais e vestir outra roupa. E Jesus Cristo está aqui com a roupa do sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque ele o é. Ele adentrou os céus, ele adentrou a presença de Deus, ele entrou ali por nós, oferecendo a si mesmo como único sacrifício, não com sangue de boi, de touros, de novilho, de cabras, mas com seu próprio sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis que fomos regenerados, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue do Senhor Jesus. O santo, o sumo sacerdote, para entrar no lugar santo, no Santo dos Santos, ele tinha que passar por um momento preparatório muito profundo, um autoexame. Ele não podia ter pecado não confessado de forma alguma, era morte certa se ele entrasse ali em pecado. Jesus entrou no céu santo de Deus, maravilhoso, e lá ele intercede por nós, de forma que Jesus, hoje como sumo sacerdote, está no céu, à direita do Pai, intercede pela sua igreja, intercede por nós. E a sua igreja, ela está agindo, funcionando para Jesus Cristo no céu. Não é maravilhoso isso? O santo, estas coisas diz, o santo, o verdadeiro. O santo, o verdadeiro. Jesus é a verdade, gente. Ele declarou: eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é verdadeiro. E o apóstolo João, o próprio apóstolo João, descreve no capítulo 5, verso 20 da sua primeira carta, disse que sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele que nos revelou a Deus, o Pai. Bem, o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Jesus tem a chave de Davi. Olha, nós estudamos um pouco
no final do ano acerca da genealogia de Jesus Cristo. Na verdade foi o ano passado, a genealogia de Jesus Cristo. Estudando a genealogia de Jesus, se constata por linhas claras em Mateus e Lucas que ele tem direito ao trono porque ele é rei, ele é da linhagem de Davi, da linhagem real, ele tem direito ao trono. Jesus é rei, até porque no Evangelho de Mateus ele é apresentado como a figura de um leão, o animal que representa Jesus em Mateus é um leão, porque Mateus foi escrito para os judeus, e Jesus se apresenta como o rei, e para provar que ele tem direito ao trono, foi dado sua linhagem real, a sua genealogia. Então, Jesus tem a chave de Davi, ele tem direito ao trono, ele é rei. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o significado também desta chave de Davi. A gente pode ler lá no capítulo 22 do livro do profeta Isaías, um texto que vai nos dar uma noção clara acerca da chave de Davi. Isaías capítulo número 22, Isaías 22, a partir do verso 15, assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe. Sebna era o mordomo da nação, do reino. Irmãos, note bem, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a sua sepultura, ciselando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros e a tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado a tua posição. Note agora o verso 20, preste atenção. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com a sua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Isaías 22, 22. Esse homem, Sebna, era um administrador. Note que ele foi substituído por Eliaquim. Eliaquim tem assim um tom profético sobre Jesus, na pessoa de Eliaquim. Mas está dito sobre ele, o administrador tinha a chave, tinha o poder de administrar, de abrir acesso aos tesouros, ir aonde fosse necessário, e podia fazer o que era ordenado, e ele tinha o direito, tinha o poder para fazer as coisas. Ele estava com a chave, tinha o poder de abrir e de fechar. Gente, Jesus é o Filho de Deus, é aquele que veio para ser o Salvador, mas também o Rei. Ele tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Esta carta de Filadélfia é uma igreja para a qual Jesus abriu a porta. Ah, sim, ele abriu a porta. Vamos voltar para o texto de capítulo 3 de Filadélfia, porque disse, conheço as tuas obras. Jesus disse para cada igreja ter conhecimento sobre as obras de cada uma delas. Quem está falando aqui não é alguém que ouviu dizer
Quem está falando aqui não é alguém que supostamente poderia saber alguma coisa, mas é alguém que é testemunha fiel, que estava andando no meio dos candeeiros, dos 7 candeeiros de ouro, aquele que tinha na mão as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Isso representa que Jesus Cristo estava andando no meio das igrejas, submetendo-as a um julgamento detalhado. Ele tem conhecimento, ele conhece tua vida, o que tu fazes e deixa de fazer. Ele conhece nossas ações, conhece-nos por fora e por dentro. Isso representa que Jesus Cristo é Deus, porque Ele é onipresente, isto é, tudo está na sua presença. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas ilimitadamente, sem limite, conhecimento sem limite, só para Deus. E Jesus é Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer todas as coisas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que Ele tem. Efésios 3:20. Jesus é onipresente, Jesus é onipotente, Jesus conhece todas as coisas. Ele conhecia Filadélfia, sim, Ele nos conhece. Em pleno século 21, Jesus, sim, Ele nos conhece. Agora no verso 8, verso 8: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E você tem pouca força, entretanto guardou a minha palavra, não negou meu nome. Esta igreja da porta aberta, irmãos, esta igreja missionária, esta igreja que Jesus aqui a incentivou a continuar, mesmo com pouca força, mas sustentando o nome de Jesus, propagando o verdadeiro e autêntico Evangelho. Esta é a igreja de Jesus. Filadélfia. Que porta é esta? Você sabe que na Bíblia há muitas portas, mas aqui é uma porta específica, não é qualquer porta. E Jesus Cristo abriu para Filadélfia e abre para as igrejas, abre em todas as épocas, chaves específicas de oportunidade, a porta da oportunidade. E a oportunidade para propagar o Evangelho de Jesus. Olha, presta atenção, vou ler alguns textos aqui, que você vai entender melhor isso. Eu vou ler Colossenses 4:3. Colossenses, capítulo 4, verso 3. Presta atenção como isso faz sentido. Porque, Colossenses capítulo 4, né, que eu disse, verso de número 3. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. São Paulo, ao escrever Colossenses, estava preso, algemado, mas ele estava pedindo oração, que Deus fizesse com que abrisse a porta para a propagação da mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, para propagar o Evangelho, a porta da pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. 2 Coríntios 2:12, eu vou ler também. Presta atenção aí, só acompanhe. Olha aqui. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor. Uma porta se abriu no Senhor quando ele chegou em Troade para pregar o Evangelho. E Filadélfia representa o período das igrejas missionárias. Ela representa também o período dos grandes avivamentos missionários. Você pode lembrar o John Wesley, Carlos Wesley, D.L. Moody, Spurgeon,
aqueles vultos da pregação, da evangelização, que foi nesse tempo a qual Filadélfia representa. E a porta se abriu do Senhor, o evangelho avança para o mundo inteiro, porta aberta para a pregação. O Brasil tem um privilégio muito grande, portas abertas para a propagação do evangelho. Infelizmente, algumas pessoas querem fechar por conta própria, não aproveitam a oportunidade. Jesus abre as portas da pregação. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, eu vou ler. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta grande e oportuna para o trabalho foi aberta, 1 Coríntios 16, 9. Mas ele disse, há muitos adversários, e há mesmo. Você quer pregar o evangelho autenticamente, o evangelho da palavra de Deus, o evangelho de Jesus, vai ter adversário, vai ter oposição. Mas seja fiel ao Senhor, agrade ao Senhor, propaga a mensagem dele, o enviado de Deus fala as palavras dele. Então, sejamos fiéis a Jesus, mesmo quando isso for custoso, for necessário que passemos algumas dificuldades por causa disso, permaneçamos firmes na propagação do Evangelho de Jesus, aproveitando essa porta aberta. Eu quero citar aqui agora, nesse contexto, permita-me citar o exemplo da Igreja de Santa Cruz, não pelo fato de ser o pastor dela há muito tempo, mas pelo que Deus está fazendo, porque através dessa igreja, preste bem atenção, ela foi inaugurada e organizada em 1985, mas chegou 3, 4 anos antes aqui na cidade. Através dessa igreja o evangelho chegou à cidade de São Bento do Trairi, daqui a 15 quilômetros, e lá tem uma igreja estabelecida hoje. Através dessa igreja o evangelho chegou a Tangará, a 28 quilômetros na BR-226. Lá tem uma igreja estabelecida hoje, para a glória de Deus, funcionando. Daqui a 33 quilômetros, subindo a serra, divisa com a Paraíba, Coronel Ezequiel, também uma igreja estabelecida, funcionando, através de Santa Cruz. Na comunidade Santo Antônio também, que é município de Coronel Ezequiel, também uma igreja, um templo construído e funcionando. Também nós podemos constatar aqui na própria cidade, o bairro do Paraíso, tem um templo construído para dar oportunidade às pessoas de ouvir o evangelho. Cada mês nós temos programação ali. Terça-feira é o dia de convergir todos para lá, para a programação de propagação do evangelho de Jesus, dando oportunidade ao bairro. No bairro do Maracujá temos também um templo construído e cada semana tem programação onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, propagar a sua mensagem. De uma certa forma, Deus tem chamado muitos obreiros aqui dessa cidade, muitos pastores, missionários, esposa de pastor, que estão no campo propagando a mensagem do Evangelho de Jesus. Então, irmãos, é motivo da gente agradecer a Deus, aproveitar essa porta aberta e procurar cada vez mais diligentemente incentivar outros a aproveitar a oportunidade enquanto a porta está aberta. Amém? Para Filadélfia, uma porta grande foi aberta. Mas aqui, voltando ao texto em Filipenses, capítulo 3, não vou me alongar muito, eu quero já terminar, mas eu quero fazer algumas considerações, porque aqui nós encontramos não somente a igreja de porta aberta, mas encontramos também que na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, que é mencionada nessa carta, ela tem portas, não é apenas uma porta. Eu acho importante quando a igreja está com as portas abertas, não a porta apenas da oportunidade, mas literalmente suas portas abertas. E sabe o que?
A Nova Jerusalém, lá no céu, que vem da parte de Deus, ela tem, sabe quantas portas? Ela tem 12 portas. E diz mais que as suas portas não se fecharão de dia, porque nela não há noite, né? A Nova Jerusalém, que maravilhoso. As portas abertas. As portas abertas. Você que é pastor, você que é crente há muito tempo, pode constatar o valor da igreja também. O templo está com as suas portas abertas. Quantas pessoas têm chegado em hora não de programação, mas para uma informação e uma oportunidade de ouvir a palavra e ser ajudado, porque a igreja estava com as suas portas abertas. Irmãos, não feche as portas das igrejas. Sabe por quê? Porque Deus quer usar, Deus usa hoje a igreja, quando fala de igreja, fala das pessoas, mas o templo é o lugar onde as pessoas se reúnem e usa para o trabalho, por isso a gente focaliza a importância desse trabalho. Eu citei a Nova Jerusalém, está em capítulo 21 de Apocalipse, versos 12 e 13. Está em capítulo 21, verso 25, as portas não se fecharão. Agora, sabe fazer uma pergunta aqui. Quem é que vai entrar na Nova Jerusalém? Vai ter que entrar pelas portas. Eu vou ler aqui nesse mesmo livro de Apocalipse, 22, 14. Quem for entrar vai ter que entrar pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Na Nova Jerusalém se entrará pelas portas. Quem entrará? Capítulo 21, verso número 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os que estão inscritos no livro da vida de Jesus, no livro da vida do Cordeiro, esses entrarão na Nova Jerusalém. Você tem certeza para onde você vai? É importante, não é? Saber quem você é, saber de onde você vem e para onde você vai. Sim, Jesus quer definir o seu destino, o seu futuro. Essa igreja teve uma virtude, ela não negou o nome de Jesus. Guardasse a palavra, guardasse, não negasse o meu nome. E sabe o que ele diz? Eu confessarei o seu nome diante do meu Deus. Gravarei o nome do meu Deus da cidade, coluna no santuário do meu Deus. Falei coluna no santuário. E Jesus, no seu ministério, em Mateus 10, 32 e 33, sabe o que ele disse? Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você confessa a Jesus? Confessar a Jesus é dizer o mesmo que Deus diz a respeito dele. É dizer o mesmo que Deus diz a respeito de Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele foi o enviado por Deus para arrancar o pecador da escravidão, do pecado, da escuridão, das trevas, transportado para o reino da sua glória, da sua luz. Você já confessa Jesus? Você poderá então ter certeza de entrar na Nova Jerusalém. Essa carta tem duas coisas interessantes nela também. É que aparece o arrebatamento da igreja, nota isso. E esse arrebatamento está em capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Ele fala aqui sobre o arrebatamento da igreja e um arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacional. Então é a segunda coisa, o arrebatamento e a tribulação, mas mostrando que a igreja vai ser tirada da terra antes desse momento da grande tribulação.
E ele disse que eu vou fazer de vocês, meu Deus. Ele disse, prometeu aqui, o vencedor receberá, será feito coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Daí jamais sairá. Quero finalizar mostrando isso aqui. Quando fala sobre o vencedor ser coluna no santuário de Deus, está apontando para o que acontecia com Filadélfia. Os leitores originais entendiam muito bem isso, porque Filadélfia, bem como as demais cidades, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, tiveram grandes terremotos de alta magnitude e que foram até destruídas por terremotos e reconstruídas. Então, ele disse que faria coluna no santuário do meu Deus. Colunas em Filadélfia não fazia muito significado, porque as colunas eram derrubadas, eram quebradas pelos terremotos. E daí, ela que foi destruída e reconstruída, aqui Jesus disse, olha, vocês que vencem vão ser colunas no santuário do meu Deus, e vocês não vão sair de lá, vão permanecer, isto é, não serão removidos como colunas. Então, meus prezados irmãos, caros ouvintes e internautas, pense seriamente sobre uma igreja autêntica, de porta aberta, missionária, que propaga Jesus, que propaga o Evangelho, que é um desafio para nosso tempo, para cada um de nós hoje, para nossas igrejas, em pleno século 21. E que Jesus mova o teu coração, e fazendo com que ele possa arder de paixão pelas almas perdidas, buscando aqueles que não são salvos, que estão talvez bem pertinho de você, talvez em casa, na sua vizinhança, no seu ponto de trabalho, na sua rua. Possamos amar os perdidos como Jesus amou. E você tem o exemplo de Filadélfia, que foi uma igreja autêntica dele, que obedeceu e teve grandes promessas e recompensas maravilhosas. Que Deus abençoe nessa oportunidade de reflexão sobre Filadélfia, que você venha então assimilar com o maravilhoso plano dele para a sua vida e para o seu coração. Amém? Pode partilhar esse vídeo com outras pessoas, fica à vontade. Deus abençoe e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Obrigado por aqueles que nos seguiram até aqui nessa transmissão, esse momento escorrendo acerca da igreja de Filadélfia. Obrigado por quantos estão aí curtindo aí nossa programação, e que em outra oportunidade possamos assim fazer outro vídeo para a sua edificação e para o encorajamento e divulgação da mensagem do Senhor aos corações. Muito obrigado, Deus abençoe.